Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema da qualidade e segurança. Vamos conhecer absoluto ou CO2, o óleo essencial a 10% e LFC. Bom, os absolutos são diferentes, né? O CO2 eles são diferentes. Eles são extraídos na utilização de solventes, como o hexano, por exemplo, né? Ou a extração por CO2. E após a extração inicial, o solvente é removido e resulta numa substância concentrada, conhecida como concreto. O concreto é levado, então, é lavado com álcool e depois é produzido o absoluto. Então, ele tem uma gama mais ampla de compostos da planta, né, que pode incluir ceras e pigmentos. Então, o óleo essencial tem uma coloração, vamos dizer assim, mais para o amarelado, do óleo mesmo. Já a gente vai ver no absoluto coloração diferente, porque vai carregar o pigmento também nesse método de extração. E eles são mais concentrados, mais complexos que os óleos essenciais. O uso dele vai ser mais na perfumaria, devido a mais, vai extrair mais aroma e são menos usados na aromaterapia por causa do resíduo de solventes e da complexidade deles. Então, eles são mais viscosos, menos voláteis do que os óleos essenciais. Então, possuem um aroma mais profundo e são mais fiéis ao cheiro natural da planta. Então, nem sempre o que está cheirando mais gostoso quer dizer que seja o óleo essencial. Então, os óleos essenciais, eles lembra que a gente falou da destilação e passagem a frio, ficam mais voláteis. Agora, os absolutos são mais compostos. Aí a gente percebe que, de modo geral, né, vai para a perfumaria. Bom, vocês vão ver também na embalagem óleo essencial a 10%. O que isso significa? Ele não está vindo puro, ele está sendo diluído em algum óleo, né? Carreador, ele pode ser diluído em miristrato de isopropila, tá? E quando você usa o óleo essencial 10%, tem que colocar, multiplicar a quantidade que foi proposta 2 a 3 vezes mais que o planejado. Então, por exemplo, precisa de 2 gotas do óleo tal, então você vai multiplicar 3 vezes mais, 2 a 3 vezes mais aquele valor, tá? Por quê? Porque ele não vai estar a quantidade pura. Então, aqui tem uma citação que a gente tirou lá da Laszlo, que faz essa diluição. Então, os óleos essenciais da Laszlo, disponibilizados a 10%, não são diluídos em óleos graxos carreadores. O da Laszlo utiliza como diluente esse ministrato ou palmitato de isopropila, que são derivados do óleo de coco. Essa diluição não altera as propriedades terapêuticas, composição química, aroma ou cor dos óleos. Eles já têm essa digamos assim, esse cuidado para ficar o mais natural possível. O ministrato ou palmitato de isopropila são substâncias 100% naturais, inodores e incolores. O que vier de cor ou coisa é do próprio óleo, tá? Então, também são resistentes à oxidação, à hidrólise, não apresentam natureza sensibilizante ou irritante, são completamente absorvidos pela pele, metabolizados pelo organismo e dessa forma o seu uso com diluentes assegura que o óleo se mantenha como uma matéria-prima versátil possível de ser utilizada das mais diversas formas. Mas por que geralmente esses óleos são feitos a 10%? Por economia, porque muitas vezes
é tão pouquinho a quantidade que se consegue extrair que é necessário fazer essa diluição para que o óleo venha a ser comercializado a 5 ml, 10 ml, né, para as pessoas. E é muito pouco a quantidade que se pega e aí aumenta-se o volume nessa extensão aí de 90% do óleo de coco fracionado, tá? Para que consiga comercializar. A diluição, ela torna ele um pouco mais seguro aí e pode absorver pela pele, né? Então, a gente faz essa diluição no processo que a gente vai explicar mais adiante. Só que aí, quando você for comprar o óleo essencial, você tem que olhar se ele não está a 10%, tá? Se ele já for a 10%, se você diluir, vai ficar mais fraco ainda. Essa outra sigla é muito importante, tá? Porque ela vai te salvar de muitas coisas, tá? A LFC significa livre de furanucumarinas, tá? As furanucumarinas são constituintes geralmente encontradas em óleos cítricos e algumas outras variedades de óleos essenciais e são responsáveis pela ação fotossensibilizante do óleo, ou seja, gera queimadura na pele se expor ao sol, tá bom? Então, logo, os óleos que contêm a sigla LFC não possuem a capacidade de tornar a pele fotossensível. Então, quer dizer, quando você vai comprar um óleo cítrico e você vai usar para fazer um creme, alguma coisa que a pessoa vai se expor, principalmente, né, máscara, junto com a argila, ou para emagrecimento, enfim, o que quer que seja, que você vai comprar e sabe que aquela substância pode manchar a pele, se tiver com a sigla LFC, então ela está livre dessa capacidade de manchar, porque a tecnologia da empresa retirou essa capacidade de manchar a pele. Então, você busca os óleos cítricos com LFC, com a sigla LFC, porque daí sim você já sabe que não vai manchar a pele. No caso de aplicação. Agora, se você for comprar para fazer inalação, não há necessidade de procurar essa sigla e tem que ter LFC. Não, não precisa. Só se for para o uso na pele mesmo, tá? Esse cuidado que a gente tem que ter para uso tópico. E são livres de fotossensibilidade, também conhecida como fotoirritação ou fototoxicidade, a irritação cutânea induzida quimicamente. Então, aqui estão exemplos de quando a pele irrita através do óleo essencial: vermelhidão, queimadura, coceira, bolha, descoloração da pele e inflamação. Isso tudo pode dar em alguns óleos essenciais, tá? E a gente vai ter esse cuidado para explicar para os nossos clientes. Mesmo diluído, ele pode causar. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, óleo de canela pode dar irritação na pele, tá? Tem que ser bem diluído para aplicar. Óleo de cravo também pode dar queimadura, irritação, sensibilização. Óleo de orégano pode irritar as mucosas. Óleo de tomilho também. Óleo de melaleuca, tá? Pode causar algumas reações em algumas pessoas em altas concentrações, é óbvio. Óleo de eucalipto pode dar reações alérgicas, de hortelã-pimenta pode dar irritação, sensibilização, tá? Óleo agora do LFC que precisa de limão, fotossensibilizante. Então, quando você vê fotossensibilizante, óleos cítricos, aí você vai ver que a gente vai precisar conhecer bem os olhos em contato com a pele, mas em contato com a pele de irritação foram os que eu citei acima, mas eu posso, por exemplo, sair no sol, não vai me causar essa irritação. Agora, fotossensibilizantes
podendo, com o contato ao sol, dar queimaduras, reações adversas quando exposta ao sol, isso sim, tá? E as siglas QT e GT, né? Então, as variações químicas ou quimiotípicas são apresentadas no rótulo como símbolo de QT. São pequenas variações genéticas que fazem a planta produzir um conjunto diferente de moléculas. Esse conjunto deve ser estável, independente de época ou local de produção, para ser considerado um quimiotipo. Logo, é uma propriedade da própria planta e não depende das condições ambientais ou método de extração. Então, a própria planta tem essa variação. Agora, GT já é diferente. GT, um exemplo bem tranquilo para a gente dar aqui é a lavanda. Lavanda brasileira e a lavanda angustifolha. Qual que é a diferença? Ambas são criadas, digamos assim, são cultivadas em climas diferentes. Então, a lavanda francesa num clima mais frio, mais um pouco diferente do nosso, que é tropical. E ela, a lavanda brasileira, ela vai deixar de ter a propriedade calmante devido a ser um clima quente. Então, ela é mais estimulante. Então, o GT denomina a influência do território e, consequentemente, do ambiente na composição aromática da planta, devido aos fatores ambientais, como incidência solar, perdão, vento, composição química do solo, temperatura, umidade e outros. A produção de moléculas voláteis da planta se diferencia. Normalmente essa diferença não é grande o suficiente para classificar em um tipo quimiotipo, mas é perceptível ao olfato e talvez leve a diferentes propriedades terapêuticas, tá? Então é isso que acontece aqui por ela ter sido cultivada em territórios diferentes. E a sigla GC/MS. Né? Então, existe, né, um estudo onde dá para testar a pureza dos óleos essenciais. Tá? Então, esse teste de pureza se chama cromatografia. Então, tem um aparelho que dá para fazer aí em cima, a gente colocou a imagem do aparelho e vai ter um vídeo para explicar para vocês como é que ele funciona e os exames, o que ele examina de propriedades que dá ali dentro, que deveriam estar e as que não deveriam estar, saem nesse exame para saber se tem compostos químicos que deveriam estar dentro daquele óleo ou não. E aí, se for classificado pureza, né, então ele vai receber selo de pureza. Caso contrário, tenha alguma substância que não deveria estar ali presente, então ele vai ter, no caso, mostrando que existe ali essas substâncias, né, que podem ou não dar esse impacto na questão terapêutica nossa. Né? Por exemplo, presença de certas questões químicas que prejudicariam o uso para efeito terapêutico e, por exemplo, só para difusor. Eu já vi marcas que colocam assim, ó, esse aqui é só para difusor. Então, quer dizer, não posso usar numa massagem, eu não posso usar no contato direto com a pele, só para difusor. Por quê? Não é um óleo puro, né? Somente para difusor, não é para uso pessoal. Então, aí já é uma levantada de orelha que a gente tem que dar para que qualidade de produto que é aquele. Bom, então nós temos o IBD, Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, que é a maior certificadora de produtos naturais e orgânicos da América Latina, com certificações de validação não apenas nacional, mas aceita globalmente. As que tiverem esse selo, então a gente sabe que realmente o produto é totalmente natural. A marca Doterra criou o próprio protocolo de teste e chama de CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida. Então, o processo CPTG certifica que não há enchimentos adicionados, ingredientes sintéticos ou contaminantes prejudiciais em seus óleos essenciais, o que poderia reduzir sua eficácia. Tá?
Bom, aqui vocês veem um rótulo da marca Terra Flor, onde tem essa certificação da IBD. Tá? Aparece aqui o ml do óleo, 10 ml, aparece, ó, por exemplo, qual que é o óleo orgânico, a marca, né? O nome do óleo essencial, laranja doce, o nome dele é científico, aí tá aqui, tá? E deixa eu ver o que mais. Aí ele mostra, tá? A composição, a forma de obtenção, tá? Da casca, tá vendo? Prensagem a frio da casca, origem do Brasil. Aí vem aqui o modo de usar, como que é armazenar longe de luz e tal, para o óleo não perder ali as suas qualidades, né? Tem tudo aqui mostrando, só que a gente não viu ali aqueles se esse óleo, por exemplo, ele é livre de problemas com a pele, né? Se você vai ter algum um problema de fotossensibilidade, então não tem aqui falando, ou seja, então pode ser por ser laranja, pode ser que por ser cítrico, pode manchar a pele. Não tem outra especificação aqui nesse rótulo de nenhuma outra coisa que a gente aprendeu anteriormente. Então tem que ficar aqui atento. É óbvio que aqui não dá para explanar tudo, mas você entra na marca, faz o acesso e faz a sua pesquisa. Aí você vai saber a qualidade que você já vê que tem, que é pureza, aqui, que é uma marca boa, de referência, e aí você só vai ver o resto das especificações, tá? Não tem LFC aqui, então não está dizendo que tem segurança em questão de manchar a pele. Mas se você for usar para inalação ou outras coisas, tá tudo ok.